Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos tratar a questão 477 em diante. Nós estamos falando a respeito da possessão. Então, vou fazer o compartilhamento da tela com vocês para que vocês possam acompanhar. Questão 477 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Então, pergunta o seguinte: tem alguma fórmula bem certa para poder chegar e fazer com que o espírito que se apossou temporariamente de determinado médium, de determinada pessoa, se tem alguma fórmula específica para poder ajudar? Por exemplo, faço determinada oração e acontece dele sair. Cumpro determinado ritual e ele sai. E aí os espíritos respondem: não, estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Então ele está dizendo, fala assim, não tem nenhuma fórmula mágica, né, ou nenhum determinado rito que vai chegar e vai conseguir ter a eficácia. É isso que ele explicou. E aí ele fala o seguinte, na questão 478, pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Então aqui ele está explicando. Tem muitas pessoas que buscam fazer o bem, tem muitas pessoas que têm boa vontade, tem pessoas que não desejam fazer o mal e praticam o bem de forma, às vezes, moderada, às vezes um pouco mais intensa. Mas apesar de todas essas situações, de toda essa atitude, ainda assim ficam obsediadas. Aí fala assim, então qual o meio de se livrar dos obsessores? E aí os espíritos respondem: cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar às sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, vendo que nada conseguem, afastam-se. Então, é um pouco parecido àquela situação, ninguém fala com a parede, né? Então, a parede, você vai falar, ela não vai ter resposta. Então, o obsessor, ele tenta influenciar. Se a influência dele não é atendida, depois de várias vezes, ele simplesmente vai embora. Porque existem outras pessoas que vão atender as sugestões. E então é mais adequado que outra pessoa realmente faça aquilo que ele gostaria que a pessoa fizesse. E aí o que acontece? Ele se cansa. Assim, tentei fazer, não deu certo. Tentei fazer, não deu certo. Vou me afastar. Por isso que é um objetivo nosso a gente orar e vigiar, para a gente vigiar os nossos pensamentos, saber quais são os pensamentos que nós estamos no dia, se nós estamos bem, se estamos mal, para poder justamente tomar mais cuidado, porque nesses momentos de baixa vibração, onde o nosso sentimento às vezes está de tristeza, às vezes a gente está com raiva, o que acontece? Há uma brecha que nós mesmos abrimos para que o espírito venha e consiga influenciar de alguma forma, porque nesses estados é mais comum a gente acabar acatando uma influência negativa, a gente acabar acatando uma sugestão ruim. Mas se a gente fazer o possível para, como o Espírito está dizendo, né, não dar valor a nenhuma das sugestões deles, porque veio uma sugestão ruim e fala assim, não, isso não é o que eu desejo, e afastar o pensamento, e ao mesmo tempo substituí-lo por uma coisa boa, ele se afasta. Questão 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Aqui perguntando o seguinte, se a prece ela consegue curar. Aí ele diz o seguinte: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Ou seja, a melhor forma da gente se afastar de uma obsessão é nós se nos assemelharmos aos bons espíritos. Os bons espíritos fazem boas obras. Como disse Jesus, pelos frutos se reconhece uma árvore.
E a árvore boa dando bons frutos, logo, para nós sermos bons espíritos, nós temos também que dar bons frutos. Se a gente não der bons frutos, nós estamos fora da boa árvore. Então, uma das situações que ele está explicando é o seguinte: a prece ajuda, mas só que, principalmente, os espíritos se aproximam por conta de maus pendores. Espíritos que desejam prejudicar é por conta de más influências que nós trazemos. As nossas mazelas morais acabam permitindo que haja semelhança de gostos, de sentimentos, e de brechas que eles utilizam, que eles aproveitam. Vamos supor, pega uma pessoa que seja ciumenta, a pessoa vai aproveitar, ele vai aproveitar aquela brecha de ciúme para poder gerar uma situação. Se a pessoa for possessiva, também vai aproveitar. Se for insegura, vai aproveitar também a brecha. Se for colérica, vai criar uma contrariedade. Se for uma pessoa egoísta, vai usar justamente uma situação que afete aquilo que ela deseja receber ou obter. Então, para cada situação, vamos supor uma pessoa que seja muito orgulhosa, vai atacar o orgulho. Então, para cada problema que nós temos de ordem moral, eles aproveitam essas brechas para poder criar situações, consolidar pensamentos negativos e, aos poucos, conseguir minar as nossas defesas. Porque a gente tem que se pôr em guarda e, ao mesmo tempo, se transformar principalmente. É o que está dizendo, a oração é importante, mas só isso não basta, a gente tem que fazer por onde que as nossas obras sejam boas. Questão 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionadas no Evangelho? Aí o Espírito responde: depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito, que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, aqui está dizendo em relação à expulsão dos demônios mencionados no Evangelho, assim, depende muito da interpretação de cada um, a forma que a pessoa entende se o demônio ou mal é o mau espírito, ou se o demônio é a influência que o espírito gera numa pessoa e que causa uma doença, por exemplo, né? Então, tem que chegar a tomar cuidado em relação a que acepção se tira a respeito disso. Mas, principalmente, a gente tem que lembrar que o afastamento dos espíritos inferiores se dá principalmente através da mudança de hábitos da pessoa. É lógico que os espíritos bons podem ajudar a eles se afastarem, mas isso é temporário, porque se a pessoa permanece com uma influência negativa dela mesma, ela já está numa sintonia ruim, porque ela tem maus sentimentos, ela tem a causa primeira de atração por sintonia espiritual. Então, a gente tem que destruir as causas que os atraem. E essas causas só pode acontecer através da mudança de hábitos, a mudança de pensamento, de sentimento, uma transformação efetiva. Do contrário, não acontece. Nós estamos no item convulsionários. Questão 481 do Livro dos Espíritos. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Então, tem alguma questão que os espíritos influenciam? E aí ele diz o seguinte: sim, e muito importante. Bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, aqui ele está explicando que sim, acontece,
E, ao mesmo tempo, acontece também com relação ao magnetismo, né, que é a causa principal dos fenômenos desses convulsionários. E ele pergunta o seguinte, numa pergunta, de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? E ele fala assim, pouco elevada. Supõe-se que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Então, é aquela situação, né? Por que um médium ficaria sob um efeito de, como ele está dizendo, como se fosse convulsão, né? Então, para poder estar naquele estado, não é provocado através de um espírito bom, é uma situação de um espírito inferior que acaba gerando essa situação lamentável. Questão 482. Como é que se sucede em estender-se subitamente a toda uma população o estado normal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Ele responde: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos fenômenos magnéticos como que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia que os provocam. E uma nota de Kardec diz o seguinte: entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores, por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles que em tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Então, o que ele traz em relação à necessidade de compreender que é através de simpatia. As disposições atraem e acontece essa transmissão fácil através do magnetismo de um para outro. Questão 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Assim, como que acontece que esses convulsionários ficam com uma insensibilidade física? Você pode chegar e fazer qualquer coisa e ele não sente. Aí ele está dizendo, em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Disse que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? E aí ele tem uma nota aqui. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, se não admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes há que não se percebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou a esta ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se ademais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, aqui o que ele estava explicando, em relação à insensibilidade física, tem aquela causa que ele explicou em relação ao efeito do magnetismo. Então, estando o médium magnetizado, vamos supor que ele esteja num transe inconsciente, ele pode estar nesse momento a sua atividade do nervo, da parte nervosa central,
um pouco suspensa, e diante disso ele não vai sentir certas partes do corpo, certas dores, não vai sentir porque, na verdade, temporariamente está um pouco abafada essa faculdade de percepção. Até porque também, ele estando mediunizado, estando magnetizado, ele não vai sentir certas coisas, a não ser que ele fosse um médium consciente. Mas se for um médium inconsciente e estiver num transe muito intenso, é muito comum acontecer de ter uma suspensão temporária em relação à sensibilidade. É isso que ele explicou principalmente para a gente poder compreender. E ele falou justamente até mesmo algumas situações que falou, por exemplo, no ardor da batalha, né? Então, depende muito da questão do foco, né? Até ele falou assim, numa batalha a pessoa está lá e às vezes está percebendo somente aquele foco da luta e acaba sendo machucado e nem percebeu, nem sentiu. Então, ele está trazendo a questão também da concentração. Está voltado para uma situação e depois a outra acaba ficando também um pouco atenuada. Vamos parar aqui na questão 484 do Livro dos Espíritos. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Agora nós vamos para o livro Calma. Nós estamos no capítulo Azedume e Irritação. Ele diz o seguinte: alguém terá dito que trazes alguma doença oculta, impedindo-te sorrir, mas não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Possivelmente alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Certa pessoa contrariou-te, talvez os projetos e desígnios. Algum prejuízo alcançou-te de inesperado. Recorda momentos de crises, te examinam a capacidade de resistência. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás a compreender. Existem perdas que te induzem à mudança de orientação para grandes lucros. Algumas vezes, certas relações desaparecem para que outras se destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Haja o que houver, não tranques a face e deixa que teu sorriso te ajude, ajudando aos outros. Azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Então, aqui o nosso irmão Emmanuel nos traz o alerta para que a gente faça um esforço para evitar de termos aqueles dias amargos, né? Até o nome está dizendo, é azedo. Ou a gente acabar ficando irritado por bagatelas. Então, ele traz uma inúmera série de várias situações que acontecem e são comuns, né? Alguém que contraria, alguém que fala que o projeto não é correto, que a forma que está sendo feito não é adequada, né? O prejuízo que aconteceu, a pessoa, poxa, eu não estava esperando que fosse perder tudo isso daí, e a pessoa às vezes investiu tempo, e estava tudo ok, depois não deu certo. E é o que ele falava, se recorda, sempre que isso vai te examinar qual é a sua capacidade de resistir. Então, são provas necessárias. Nosso caminho aqui na Terra é de provação, é de teste. E os testes não são agradáveis, mas eles nos conferem e nos garantem como nós estamos. Dependendo do nosso estado de ser, dependendo da nossa capacidade evolutiva adquirida, nós vamos agir de uma forma melhor ou de uma forma não tão agradável. Então, isso vai ficar muito claro se a gente fizer um exame de consciência a respeito das nossas atitudes, nós vamos conseguir ver claramente como nós nos saímos, se foi bem sucedida
a nossa forma de ver, de pensar, de sentir. Então, depende de nós analisar. E, acima de todas as situações, lembrar que, às vezes, é uma salvaguarda. Às vezes você aparentemente perdeu, mas, na verdade, você ganhou. É o que ele está tentando explicar. Que, às vezes, existem perdas que te induzem a mudança de orientação para grandes lucros. Às vezes o lucro não é em pecúnia, às vezes o lucro não é financeiro, às vezes o lucro vem de outras formas melhores, de paz, de tranquilidade, de felicidade. Então, às vezes nós vemos por uma ótica que não é positiva e nem às vezes é adequada. Mas se nós analisarmos a transitoriedade da vida, entendermos o que importa, a gente vai começar a dar valor à vida de uma forma maior e mais adequada. Agora vamos para a mensagem de Meimei, no livro da amizade. A Meimei está no instante dourado. É a mensagem de hoje. Podes guardar a certeza de que, pelas ocorrências do trabalho, Deus chegará em teu auxílio. Vamos lá. Quando a situação se te revele difícil e as forças te pareçam exaustas, quando a enfermidade se te instale nas energias, semelhante a uma sombra que não consegues extinguir, quando o desânimo te procure, sugerindo-te a desistência dos encargos que abraçaste, quando as dificuldades se multipliquem, criando-te embaraços e lutas, quando as complicações surjam tamanhas que o abandono dos próprios encargos se te afigure como sendo o caminho a seguir, então haverás atingido o instante dourado para o testemunho de tua própria fé, porque servindo e agindo, em meio a cansaço e tribulação, podes guardar a certeza de que, pelas ocorrências do trabalho, Deus chegará em teu auxílio, com o socorro imprevisto e com a inesperada luz. Que maravilhoso, né? Então, se a gente analisar, são muitas provações e muitas dificuldades que nós passamos, não por acaso, mas é para nos tornar mais fortes. São situações necessárias para a evolução. Quando nós viemos para a Terra, antes de nós virmos para cá, nós fazemos cursos, nós fazemos um planejamento reencarnatório, nós sabemos a família que nós vamos encarnar, nós temos um plano mais ou menos traçado das principais situações. Então, por isso que fala que não tem acaso. E, ao mesmo tempo, não diz que seria fácil, porque todos nós sabemos que não seria fácil. Por isso que fala a respeito de todas essas situações de desânimo, de situações difíceis, de doença, né? Porque é muito comum a gente ter momentos de altos e baixos, e as dificuldades que às vezes se multiplicam no dia, ou as complicações que surgem no caminho. Aí ele fala assim, então, nesse momento, quando a gente tiver todas essas coisas, ela fala assim, então, haverás atingido o instante dourado. Então, olha só a figura de linguagem que ela usa. Qualquer coisa que você imagine que é ruim, fala assim, agora é o instante dourado. Agora é o momento da prova. É o momento do testemunho da nossa própria fé. É isso que ela está trazendo. O instante dourado é esses momentos que assim, eu não estou dando conta, não estou aguentando mais, eu estou a ponto de desanimar, eu vou chegar e não vou fazer mais, não, vou mudar, vou ir para outro lugar, vou fazer outra coisa. A pessoa chega e está exausta de várias coisas. É o instante dourado. É o instante da prova. Porque o que é o normal? O normal é a pessoa chegar e se evadir, falar assim, sabe de uma coisa? Não dá mais, vou sair fora. Vou sair, é mais fácil. É mais fácil a gente falar assim, não vou. Eu desisto, eu me cansei. É cômodo também. E é o que está explicando, né? É o testemunho da nossa própria fé. E é servindo no meio do cansaço, da tribulação, que a gente vai ter a certeza de que através desses trabalhos que nós realizamos, Deus virá e nos auxiliará com socorro que a gente nem imagina e ao mesmo tempo com
à luz do entendimento, do conhecimento, para que a gente possa perceber que tudo teve um propósito. Quando nós desencarnarmos e voltarmos para o plano espiritual, nós vamos olhar para trás e vamos verificar muitas cenas da nossa vida, os momentos difíceis, mas acreditem que nós vamos nos felicitar, principalmente, daqueles momentos que foram difíceis e nós conseguimos vencer o bom combate, vencer a dificuldade, vencer a prova, vencer a treva e a trave nos nossos olhos. Quando a gente olhar para a nossa estrada, para o nosso filme de nossa vida, e a gente perceber que valeu a pena e que tudo teve um propósito maior de crescimento, terá valido todo a pena em relação a aqueles momentos de sofrimento temporário. Porque vamos pensar, independente do sofrimento que seja, nós sendo eternos, todo sofrimento ele tem curta duração, curta duração. É lógico que nós, estando na Terra encarnados, como a gente sente o tempo passar de forma mais devagar, e justamente quando o sofrimento vem, parece que o tempo dá uma espécie de dilatada e ele se escorre de forma mais vagarosa, é natural que a gente reclame. Mas quando você tem essa consideração que a Mimi nos traz, que é justamente a gente entender do ponto de vista bom tudo que nos chega aparentemente mal, porque como está no Evangelho, que o mal não existe, né? No Livro dos Espíritos também fala que o que nos parece mal é ignorância. Então, se a gente analisar dessa forma, tudo é bom. A única coisa é que são pontos de vista que nós temos temporariamente equivocados e não nos fazem conseguir perceber de forma ampla o que realmente é. Mas Deus, sendo soberanamente justo e bom, não pode nos dar o que é mal porque Ele nos ama. Então, se vem alguma coisa que nós não estamos gostando, é porque é o remédio amargo. É a situação difícil que a gente precisa passar para crescer. É o instante dourado da prova, do testemunho, do resgate. Então, seja qual for o motivo, vamos agradecer a Deus a bênção maravilhosa de ser e existir. Nós estamos na Terra, deu trabalho para vir para cá. Então, muitos corações amigos desejam o melhor para nós, para que a gente consiga viver bem e consiga fazer uma boa passagem pela Terra, dando o nosso melhor. Nós não estamos sós, nunca estivemos e nunca estaremos. E vale a pena viver. Por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima.